Estamos aqui no estúdio Top TV e daremos início a mais um programa Conversa que Acolhe a Mente, com Cidinha Pascoaloto. O programa Conversa que Acolhe a Mente é um espaço de acolhimento e de troca de informações. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, Alessandra Binotto. Ela é psicóloga clínica e hoje vamos falar sobre pensamentos disfuncionais. Sandra, fala um pouquinho para nós sobre você e por que você escolheu a profissão de psicóloga. Tem alguém na sua família que te influenciou? Você viu alguma coisa assim que chamou sua atenção? Na verdade, Cidinha, a vida toda eu fui muito apaixonada pela minha profissão, assim. Então, na época que eu precisava inserir os estudos, né, que eu terminei o ensino médio, eu trabalhava no banco. Eu fiquei no Bradesco trabalhando por 17 anos. Então, na época, eu trabalhava e pagava minha faculdade. Então, a psicologia, ela ficou ali guardadinha, num sonho que não dava para ser realizada naquele momento. Aí eu fui fazer ciências contábeis, comecei no Célia, terminei, depois transferi quando abriu a primeira turma aqui no Regis e fui seguindo minha vida, trabalhando ali no banco, terminei a faculdade que na época foi 5 anos, aí me casei, me mudei para São Paulo e tive meu primeiro filho, que é o Guilherme. Quando a gente retornou para Dracena, eu ouvi a propaganda que ia começar a primeira turma de psicologia aqui em Dracena, que foi em 2010. Aí eu não pensei duas vezes, né? Conversei com meu marido se ele me desse apoio, né? E ele prontamente me deu. E na época o Guilherme tinha acho que 2 aninhos, minha mãe me ajudou muito nesses 5 anos a cuidar dele, né? E comecei nesse processo, trabalhando no banco, ainda que na época, quando eu voltei de São Paulo, eu trabalhava na Cocrealpa. E aí a gente foi muito feliz assim com a faculdade, né? Era aquilo que estava sendo realizado mesmo enquanto pessoa no começo, né? Para depois expandir para os atendimentos, para saber que é aquilo que você queria para a vida, né? Então é um sonho realizado a psicologia na minha vida. E hoje você está na área de comportamental, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde o objetivo desse psicólogo, né, dessa área, é avaliar e analisar os pensamentos dos pacientes, é isso? Isso. Então, como é que surgem os nossos pensamentos? Então, os nossos pensamentos a nível biológico, Cidinha, quando o cérebro está em funcionamento, ele já está gerando esses pensamentos, né? Através do quê? Dos nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos do cheiro, dos sons, né? Do estímulo do ambiente. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente vê algum estímulo um barulho de um cachorro na rua quando a gente está passando, né? Aquilo pode ser que disparou o meu coração, mas antes de disparar meu coração, houve um pensamento que a gente não identifica ele, né? Porque tem os pensamentos automáticos, mas também tem os pensamentos quentes, que eu chamo, que é esses pensamentos que a gente não identifica. Só veio a reação de disparar meu coração, mas por quê? Me gerou medo. Né, que às vezes pode ser que fique um registro na minha infância de um cachorro ter corrido atrás de mim, de um cachorro ter mordido, ou para o próprio susto. Então aquilo já gerou esses pensamentos. E a nível psicológico, né, que é o que a terapia cognitiva comportamental trabalha, que na verdade o que é o cognitivo, né? São os nossos pensamentos. E daí a terapia ela ensina, né, a como trabalhar com esses pensamentos que faz parte do nosso dia a dia o tempo todo, né? O nosso cérebro ele não para de funcionar o tempo todo gerando esses pensamentos. E no nível psicológico e mental, os pensamentos conscientes e inconscientes que a gente vai identificando. Exatamente. Na verdade, o pensamento é um processo mental complexo, né? Que ocorre e ele acontece dentro do nosso dia a dia, tanto no social quanto no cultural. Sim, isso mesmo. E esses pensamentos, eles aparecem quando tem um evento.
Sim. Por exemplo, você falou do cachorro. O cachorro foi um evento, ele latiu, Sim. né? E logo te produziu um pensamento. Sim. E ele nos permite criar, ponderar, desenvolver, né, ideias sobre nós mesmos. É isso? Com certeza, Cidinha, com certeza. Tudo, na verdade, nossos comportamentos, antes de um comportamento, gerou um pensamento. Então, assim, é uma situação ativa que gera esse pensamento automático, que é a tríade do pensamento, né? E depois gera a consciência, que na verdade é a reação fisiológica que a gente teve daquele pensamento. Então, muitas pessoas acreditam que só a situação ativa que já gerou a reação fisiológica, mas não, antes, no meio disso, teve esse pensamento automático, que ajuda a gerar até esse comportamento. Então, através da terapia, o que a gente modela? Os pensamentos para a gente gerar uma mudança de comportamento. Então, a gente tenta ensinar o paciente a modelar esses pensamentos antes do comportamento dele. Quando você fala em pensamentos automáticos, nós da psicologia entendemos, e é ciência, que nós não pensamos. Uhum. É isso? Sim. E como que eles acontecem? Os pensamentos automáticos. Eles são enviados pelo cérebro, é isso. Então, nós não pensamos, a gente não pensa. Então, a gente chama isso de pensamentos automáticos, até negativos, muitas vezes, porque são cognições distorcidas que aparecem, né? Sim. E aí, o que acontece? Nós precisamos lidar, na terapia, a gente precisa aprender a lidar com esses pensamentos, seria isso? Isso mesmo. Na verdade, né, esses pensamentos automáticos que a gente não tem muito conhecimento deles, né, pode gerar essas distorções de pensamento. E aí que entra, né, na terapia a gente conseguir identificar e mostrar para o paciente que aquilo que ele está pensando não é verdadeiro. Porque quando a pessoa não tem esse tipo de conhecimento, ela acha que é real, porque ela pensou, ela acredita que é aquilo. Mas pode ser que aquilo é um pensamento disfuncionais, por exemplo. Então, e nós vamos falar sobre pensamentos disfuncionais. Mas nós sabemos que existe uma infinidade de pensamentos, né? Inclusive, vamos falar alguma coisa aqui sobre eles antes da gente entrar nos pensamentos disfuncionais. Sim. E, inclusive, alguns cientistas descobriram que nós temos, um indivíduo, ele pode ter 6.200 pensamentos por dia. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Porque os pensamentos, eles surgem, né, assim, na nossa cabeça, sem controle. É involuntário, né? É involuntário. E eu tenho um episódio de um amigo, Cidinha, que ele fez uma cirurgia nos olhos e ele tinha que ficar com o olhinho fechado, né? E quando eu fui visitar ele, ele falou assim, como que eu consigo? Porque, na verdade, mesmo com o olho fechado, que o cérebro gerou um pensamento, o olho mexe. Então, assim, nós estamos pensando o tempo todo. Enquanto eu estou falando com você, tem bilhões de pensamentos aqui na minha cabeça. Você está me ouvindo e tá mais milhões de pensamentos junto com tudo isso. Então, por isso que a gente às vezes confunde muitas pessoas do que é real, do que eu estou pensando, com a realidade do que eu vivo, do que gera esses pensamentos. É muito interessante, é como se ele fosse assim, os pensamentos eles estão interligados, né? Você está pensando em fazer uma coisa, de repente fala, não, eu vou fazer diferente, né? Vamos pensar e vamos fazer, o que a gente vai fazer para um almoço? Aí você, ele tem uma capacidade incrível de criar imagens. Isso. Que é exatamente isso, olho fechado, mas você consegue criar imagens, essa capacidade do cérebro, né? Sim. Da mesma forma com que ele manda pensamentos, ele cria imagens. Sim. E de repente você coloca aí um cardápio, vamos pegar uma coisa simples, né, do dia a dia, na sua frente, de repente um outro pensamento vem e você se direciona para um outro tipo de coisa. E isso acontece o dia todo, não é? O dia todo, das nossas escolhas, né? Porque, na verdade, é isso que você disse, que a gente acha que não interferiu, que o cérebro fez essa imagem, mas ela fez a imagem a partir de um pensamento. Exatamente, ela precisa de um pensamento. Sim, para formar essa imagem. Interessante. É muito legal. E aí nós temos assim, vamos dar aí um pensamento assim,
só para orientação, é só alguns, né? Sim. Eu sei que tem o crítico, né? Sim. O que você falaria desse pensamento crítico? Esse pensamento crítico é aquelas pessoas que automaticamente ela se critica a si próprio, né? Ela se sentindo incapaz, que ela não consegue realizar uma tarefa, por exemplo, né? Então ele entra nesse pensamento da própria pessoa, né? De ela mesma se autodesvalorizar. Então, e na realidade ele é um pensamento, né? Que ela pode usar ele mais assim para felicidade, para o conhecimento, né? Isso. E não a desvalorização, que seria um pensamento automático, um pensamento negativo. Isso. Certo. Aí nós temos o que? O analítico, o lógico, qual mais? O pensamento concreto, auditivo, dedutivo. São alguns, Sim. né? Entre os pensamentos, a infinidade de pensamentos. Sim. O pensamento lógico, por exemplo, ele consiste em regras, né? Quando a gente o concreto, o pensamento concreto, né? O abstrato, tudo isso faz parte dessa construção desses pensamentos. Então, cada um vai reger nessa interação dos pensamentos, né? Conforme o que a gente está vivendo naquele momento do que a gente precisa executar das nossas ações. Né? Então, o nosso cérebro vai lá e adapta aqueles pensamentos para aquele momento. Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre pensamentos disfuncionais e como eles acontecem. Dentro da psicologia, em um momento, em um atendimento com um paciente, o que a gente vai buscar dentro da história, né, desse paciente? Quando ele chega trazendo para você a história de vida dele, ou o que está acontecendo com ele. A gente sabe que a terapia, ela vai em busca do conteúdo que o paciente traz, a queixa principal do paciente. E qual que é o desafio da terapia comportamental? A gente entra ali, Cidinha, para descobrir os pensamentos disfuncionais, né, daquele paciente, através de quê? Né? Da onde que a gente vem esses pensamentos e a gente vai ensinando eles os primeiros momentos, né? De experiências passadas, de crenças centrais, de ativação de emoções. Então, de repente, ele está me contando uma emoção do que ele viveu no dia a dia e ali eu já estou identificando o quantos pensamentos que ele teve disfuncionais, que não condiz com a realidade dele. Quando você falou aí de crenças centrais, vamos destrinchar esse termo técnico? Onde é que ele conseguiu, onde é que ele aprendeu essas crenças centrais? Essas crenças centrais, Cidinhas, ao longo da nossa vida, o cérebro vai registrando emoções, né? E principalmente emoções negativas. E aí a gente fica com essa crença fixada. Por exemplo, uma criança que vem com uma dificuldade de aprendizagem uma vida toda, né? Que ela passou pela vida escolar dela. Ela pode adquirir uma crença central ali de incapacidade. Então, tudo que ela for fazer na vida dela, ao primeiro pensamento automático, aí vem essa crença de incapacidade, de que eu não sou capaz de realizar, de que eu preciso de pessoas para me ajudar e de que eu não vou dar conta de finalizar aquilo. Mas tudo por quê? Por conta dessa crença central que ficou fixada, né? Ela fixa, assim. Então, ela vai levando essas experiências dela, generalizando em todo o contexto da vida dela, dessa crença de incapacidade. Para a vida toda. Para a vida toda. E isso, a gente falou de né, de incapacidade, mas essa crença central pode, de cada pessoa, né, ela pode adquirir uma crença central diferente conforme as suas vivências. Isso, o ambiente que ela viveu. E principalmente, porque a gente fala assim, para a vida toda, mas na realidade a terapia, ela consegue desconstruir essas ideias. Sim, sim. E criar novas ideias sobre essa crença, que esse é o objetivo nosso, é desconstruir ideias e criar novas ideias. Porque senão ela vai ficar para a vida toda. Por isso que tem a importância do psicólogo. Sim. E aí que a gente entra no nosso trabalho para ajudar essas pessoas realmente a sair desse sofrimento. Porque a hora que a gente pensa nisso, gera um sofrimento, né? Uma ansiedade,
de uma vida toda. Então a terapia ela está ali com essas ferramentas para ajudar a identificar. Primeiro a gente é a aceitação, ensina esse paciente, depois é essa fase que ele ensinou dele usar essas ferramentas realmente, que vai fazer uma diferença enorme na vida deles. E é muito lindo, assim, sabe? Você vê essa construção. Por isso que eu falo, né, que eu sou apaixonada, nós somos, né, da nossa profissão. Porque a hora que você pega um paciente ali no começo e você vê essa evolução gradativa, é muito lindo de ver essa transformação, né? É gratificante. Então, muitas pessoas, nós estamos falando de pensamentos, e é o que nós trabalhamos. Então, muitas pessoas dizem assim, eu não preciso de psicólogo, não. Eu não preciso ir lá contar a minha vida. Mas, na realidade, ele tem crenças centrais que ele adquiriu na infância, na adolescência, porque a gente está em desenvolvimento, né? E ele não sabe que isso pode ser desconstruído dentro de uma terapia, e silenciosamente, que às vezes a gente está fazendo uma mudança no paciente, ele não percebe, mas você como psicólogo, você sabe que com uma ou duas perguntas você está deslacrando isso, né? E é muito gostoso a gente fazer um trabalho desse com o paciente. Então, nós estamos falando de crenças centrais que são adquiridas na infância, como desconstruir esses pensamentos, são pensamentos, né? E a gente sabe que existem muitos pensamentos distorcidos, que existem muitos pensamentos disfuncionais que são trabalhados em terapia. E você falou, então, por exemplo, o paciente fala, eu sabia que não iria conseguir. Como que você explica isso? É um pensamento dele disfuncional em relação à pessoa dele. Sim, quando chega com essa fala, né? Aí a gente vai buscar as evidências. O que é evidências, né? O que foi realmente real que ele viveu. Então ele falou, eu sabia que eu não ia conseguir, mas o que ele conseguiu? Ele não está enxergando ali tudo que ele fez. Então é isso que a gente na terapia vai mostrando para ele, ele enxergando de fora, né? Porque igual você estava falando, né? Tem pessoas que dizem, eu não preciso da psicologia. A psicologia, né, Cidinha, ela não é muito velha, ela é nova, né? Então a gente tem essas falas, né? Que é louco que vai no psicólogo, né? Que não preciso. Então a psicologia hoje ela vem porque é um autoconhecimento, né? Então é através desse autoconhecimento. Então a terapia, na verdade, é olhar para você, é olhar para dentro. E esse olhar para dentro que a gente vai conseguindo fazer essa transformação. E daí nessa fala a gente vai buscando essas evidências. E muitas vezes que é o fato real que aconteceu, não é aquilo que ele está pensando. Aí ele vai identificando que o quão ele é capaz, o quão ele já conseguiu várias coisas. Só que no ponto de vista dele, na análise dele, o resultado final nunca ele vai estar satisfeito, por conta que ele acredita que aquilo ele não seria capaz de realizar. E também tem outras, né? Me dá um exemplo de mais alguns pensamentos disfuncionais. Nós falamos aquele que tipo assim, tudo que eu vou fazer está errado, né? Então, por que está errado? Aí a gente vai destrinchando esses pensamentos assim, né? Aí ele vai me trazendo essa fala que a gente chama de diálogo socrático dentro da terapia, né? A hora que ele me traz essas frases prontas, a gente devolve para ele ser o ser pensante e responder essas perguntas dele próprio. Né? Porque se eu também ficar dando as respostas de imediato, ele acaba ficando dependente ali, de achar que tudo vai ter que me falar. E não, então a terapia cognitiva, ela dá essa educação justamente para a pessoa, a hora que ela tiver as ferramentas, ela mesma ser seu próprio terapeuta, através dessa educação desses pensamentos. Então ela consegue parar e pensar, peraí, eu estou pensando, isso é real ou isso é só um pensamento? E olhar essas evidências do ambiente que ela está vivendo naquele momento. Então isso já né, ela mesma vai se tornando sua própria terapeuta. E quando o paciente chega e você descobre que ela tem uma crença de desvalor, ninguém gosta de mim,
Às vezes ela traz que ninguém gosta dela. Sim. Aí como ninguém gosta dela, qual é a pergunta que você faria para ela? Sim. Aí a gente vai buscando justamente através desse diálogo socrático, né? Mas os seus pais, né? A gente começa na microesfera, né? No ambiente que ela vive. E você não tem nenhuma colega, você não tem nenhuma melhor amiga. Será que você não tem mesmo? Vamos olhar direitinho, né? Então, assim, aí mexe muito essa fala, a gente já identifica uma baixa autoestima. Então, a gente começa a trabalhar com a autoestima, né? Procurar melhorar a imagem, porque quando você começa a organizar, às vezes as pessoas acham que é coisa grandiosa, mas é o mínimo que a pessoa vai fazer, né? Que nem, por exemplo, muitas adolescentes, eu peço para arrumar o guarda-roupa, primeira ação de tarefa, né? Me tira uma foto do seu guarda-roupas antes e arruma e me tira depois. Então, só isso a gente já vai trabalhando essa autoestima, de falar que ninguém gosta dela, que onde que ela tá, ela é invisível, né? Então, tudo isso tá ali dentro dessa crença central, né? Desses pensamentos disfuncionais de não ser amada, de não ser vista, né? Quando ela tem essa crença de desvalor, né? Porque ninguém gosta dela, na realidade ela pega isso como verdade. E ela só na terapia é que ela vai buscar em volta dela, né, o externo, que tem pessoas que gostam dela. Sim. Então, ela generalizou e ninguém gosta de mim. Então, uma generalização que também é um pensamento distorcido. Sim. E disfuncional. Sim. Isso. E o que E isso gera sofrimento, né? Porque imagina, o tempo todo ela pensa assim, ela vai para a escola pensando assim, ela vai para a vida pensando assim, e isso ela, a hora que pensa, ela sente. Então, a hora que ela sente, ela solta uma reação fisiológica no corpo. E essa reação é de tristeza, é de sofrimento. Então, isso pode até gerar uma depressão. Então, o que a gente pode falar? Nós podemos falar um pouco também de algumas consequências desses pensamentos disfuncionais. Quando eles não são trabalhados adequadamente, o que pode acontecer? Sim. Aí a gente pode falar nos transtornos, né, Cidinha? Assim, os transtornos de pensamento são, de repente, os pensamentos acelerados, né? Um transtorno de bipolar, um transtorno de uma esquizofrenia, né? A esquizofrenia ela é muito clássica nesse sentido desses pensamentos disfuncionais que gera esse transtorno, porque a pessoa acredita que tem outra pessoa falando dentro dela. É aquela coisa que é o mais clássico, né, de ouvir vozes. Mas, na verdade, essas vozes são pensamentos que ela não conseguiu ser trabalhado, né, identificando o que é real desse pensamento com a realidade que ela vive. Então, acaba ficando essas disfunções dos transtornos mesmos, assim, né? O bipolar nas manias, né? Porque quando o bipolar está fora das manias, ele consegue controlar bem esses pensamentos, mas quando ele fica numa mania, que a gente, das características do transtorno bipolar, e esses pensamentos acabam atrapalhando a vida dele real também. Vamos esclarecer um pouco mais para o pessoal o que é a mania no transtorno bipolar. São fases que o transtorno bipolar passa do próprio transtorno mesmo, assim. Então, pode ser que ele vive uma mania de compras excessivas. Então, ele estoura todos os cartões de crédito naquele mês. Aí, passou aquela euforia daquela mania, pode ser que ela caia numa mania de uma depressão e ela fica uma semana, 15 dias trancada dentro do quarto. Então, isso são episódios exacerbados desse transtorno que é característico de manias. É como se fosse uma montanha-russa. Ela está aqui em cima, no pico da mania, então tudo para ela é exagerado. Isso. Sexo exagerado, alegria exagerada, festa exagerada, compras exagerado. Então ela está num pico de felicidade total. Isso. Aí de repente ela cai e entra pico, em depressão. Isso, e esse pico é chamado de manias, né? Mania, esse pico é chamado de mania, exatamente. Ficou bem claro isso. Legal. E também tem os transtornos, né, que são, bom, na verdade esses pensamentos, essa distorção cognitiva negativas, né, tem muito negativo ali, né? Sim. Então, disfuncionais
eles devem ser trabalhados, porque se não ser bem trabalhados, ele pode se transformar, passar por fases de estresse, né? Sim. Extremo, Sim. E evoluir para psicopatologia. Em primeiro lugar, uma das coisas que mais acontece é a depressão, né? Sim. A depressão também alucina. Sim, também. Tem alucinações, tem a questão dos delírios, né? Sim. Que vem dentro desses transtornos que a gente estava falando também, né? Essas fases assim que eles passam. E a depressão, no sentido, a gente precisa definir, né? O que é uma tristeza de uma depressão? Como que a gente define isso, né? É o período dessa tristeza, porque às vezes nesses episódios, né, que a gente está falando desses pensamentos que são preocupações excessivas, eles vão definir pelo episódio, pelo tempo que você ficou naquilo. Então, se você conseguiu sair daquela tristeza, né, que é esse gráfico que a gente vai mostrando para o paciente, você não entrou numa depressão, era só aquela tristeza desses pensamentos disfuncionais que estavam excessivos na sua vida. Sim, um período, né? Existe também aquelas coisas dos pensamentos acelerados, né, Cidinha? Hoje as crianças, muitas em telas, né? E essas telas, elas, o estímulo, né, do som e da imagem, esses vídeos de 30 segundos, que é muito comum que as crianças estão vendo, isso gera pensamentos acelerados, né? Então, esses pensamentos acelerados, o que são? É falta de foco. Tanta informação que é meio que o cérebro buga. Ele precisa, né, dar essa bugada para quê? Para nos proteger fisiologicamente mesmo. Senão a gente enlouquecia. Certo. E hoje as crianças, jovens, adolescentes estão em telas, né? Vamos falar um pouco mais sobre esses pensamentos acelerados. Que o pensamento acelerado é o TDAH. Sim. O bipolar também tem? Tem. Um TDAH, uma ansiedade, né? A ansiedade, o que é a ansiedade, né? A ânsia do futuro. Então, esse pensamento acelerado gera para esse futuro. Então, eu não estou vivendo aqui agora, esse momento. Eu já estou lá na frente, eu já estou daqui a um mês, eu já estou na viagem que eu programei. Então, e o TDAH sofre muito com isso por conta que esse pensamento acelerado dele, Cidinha, vem para o motor, né? Então, às vezes, ele não consegue focar e aprender naquele momento certo, porque está tão acelerado lá dentro, porque ele não consegue ficar aqui sentadinho, ele precisa estar se movimentando, ele precisa estar virando bananeira, ele precisa, porque é muito estímulo. É uma exaustão. Uma exaustão. E é sem foco, não tem foco. Não tem foco nenhum. Isso acontece, é característico do TDAH, né? Do bipolar, mas a gente também tem alguns momentos, né? Sim. Que você precisa falar, opa, sim, né? Sim. E ter um controle, ó, volta pro aqui e agora. Sim. O que eu estou fazendo nesse momento, isso é muito importante. Sim, e eu estou fazendo algo aqui agora, mas o meu pensamento, ele está lá na frente. O ideal é a gente ter consciência disso e voltar para aqui agora. Sim, porque a gente está falando de transtorno, né? Mas nós, na nossa vida diária, né, pode desencadear a qualquer momento essa situação de pensamentos acelerados. Pode ser que, por exemplo, a gente está no final de semana assistindo uma série que aquilo tem um gatilho lá dentro de alguma cena que te gera aquilo, né? Te gera sudorese, o coração acelerado, você precisa sair dali, tomar uma água. Então, a gente precisa observar quando a gente está sentindo esses sintomas, porque é desses pensamentos que acelerou, que algum gatilho desencadeou aquilo. Então, todos nós estamos sujeitos a esses pensamentos acelerados, principalmente a nossa vida hoje, né? Essa vida moderna, essa vida de globalização, de muita informação, o tempo todo, né? Antes a informação demorava a chegar, agora está na nossa mão. A informação está chegando muito rápido. Muito rápido, de uma forma assim, como diz Balme, né? Uma líquida, né? Às vezes até sem sentido. Então, é aquele...
o apodrecimento do cérebro, às vezes, né? Que a pessoa vai passando, mas ela não grava nada, ela não aprende nada, então ela vai passando esse monte de informações que aparecem na frente dela e não tem sentido, não faz sentido. Então, isso realmente pode ajudar num pensamento acelerado. Sim, sim. E tudo isso que você comentou, né, de sem sentido, tem uma hora que a pessoa realmente ela para pensar que a vida dela realmente está sem sentido. Mas essa falta desse sentido é justamente isso que a gente vai ingerindo e colocando no nosso dia a dia, né? Porque tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê é estímulo para o cérebro. E esse estímulo gera esses pensamentos. E esses pensamentos, se não for bem trabalhados e a gente saber o que é um pensamento e o que é real, ele fica tudo muito misturado e a gente vai achando que a gente está sem sentido de vida. O cérebro, ele sobrecarrega. Embora você não aprendeu nada, mas aqueles estímulos entraram ali. O que poderia fazer nesse sentido? Seria avaliar esses pensamentos que vêm através desses estímulos, ponderar, mudar, como que poderia fazer? Isso, principalmente quando a gente percebe isso, é mudar o foco, né? É o que você tinha comentado. Qual que é o exercício que a gente ensina para isso, né? É trazer o cérebro para aqui e agora. E como que eu faço isso? Tomar uma água consciente. Você para, você vai tomar uma água. Eu ensino meus pacientes até de mastigar a água. Eles dão risada, eu falo assim, por que mastigar? Porque daí você tá com esse estímulo dos 5 sentidos e o cérebro volta para o aqui e agora. Porque normalmente o agora não está acontecendo nada. Sempre não está acontecendo nada, mas às vezes está, né, numa ansiedade generalizada, numa angústia muito grande, é só esse pensamento te levando para aquele lugar. E quando a gente consegue voltar para o agora, para o hoje, né, através disso, através de uma respiração, né, fazer uma respiração consciente, tomar uma água consciente, sair daquele ambiente que está te sufocando. Para tudo e começa de novo. Começa de novo, é isso aí. Por exemplo, eu estou tomando água agora, nesse momento. Também né? vou tomar. Estou aqui. Vamos tomar Vamos tomar uma água. E você se concentrar naquilo. Isso. Busca você de volta. Isso. Muito bem. Ele pode ser melhorado com experiências, né? Com certeza, com certeza. Experiências, vivências, né? Com a própria terapia cognitiva que a gente tem as ferramentas, ensina isso, né, o tempo todo. Então, é muito gostoso, igual eu te falei, de ver essa construção. Que a hora que aprende, a pessoa se vira em outros episódios. Às vezes vem com uma crença, né, com uma queixa na terapia, que resolvido aquilo, ela transforma para outras áreas da vida dela e consegue resolver, solucionar problemas também. São coisas tão pequenas, porque nós somos movidos de emoções, né? Sabemos, Sim. Nós temos 5 emoções básicas que nos acompanham o dia todo, né? Sim. E que nós precisamos aprender a lidar com ela. Uma é o medo. Sim. Constantemente nós temos medo, ele gera pensamentos. E geralmente pensamentos disfuncionais. Sim. Esses pensamentos, na realidade, eles teriam que ser analisados, né, e substituídos por um mais funcional. Aí nós temos alegria, né, todos os dias nós temos alegria, né? Sim. Ao mesmo tempo vem a tristeza, que é importante, são todos importantes. São sentimentos, né? Isso. E o dia todo a gente tem esses sentimentos que a gente precisa aprender a autorregulação, né? Para que a gente tenha uma vida mais saudável. Se a gente for ficar falando de pensamentos aqui, a gente vai ficar a tarde toda, a noite toda falando aqui. Não termina, né? Verdade. Mas a gente vai encerrar esse programa. Se alguém quiser falar com você, Alessandra, qual que é o seu contato? Fala pra gente. Eu tenho meu celular, né? Que é o 018 997 39 18 16. E nas redes sociais, no Instagram é Alexandra Rodrigues, também está lá nas redes sociais. Certo, o Gu já vai deixar isso na tela, tá? E o que você falaria para as pessoas, como que elas poderiam se comportar para melhorar um pouco esses pensamentos no dia a dia dela, para a gente fechar? O simples
para mudar hoje, né? Minha vida está um caos, o que eu preciso mudar hoje? São princípios básicos, né? Assim, o sono é um regulador muito, muito importante dos nossos pensamentos. Eu sempre pego no pé, assim, da qualidade do nosso sono, porque a gente acha que a gente dorme 5, 6 horas, 8 horas que tem necessidade, mas a gente está descansado e às vezes não. Então, prestar muita atenção nesse sono, como que eu estou acordando de manhã, se eu estou acordando ainda cansada, se eu tive um sono reparador mesmo, né? Aí vem uma atividade física que é essencial, né, para todos nós, o nosso corpo, uma boa alimentação saudável, de repente procurar uma qualidade de vida melhor do que ela está vivendo ali, porque se a gente começar a repetir o que a gente está fazendo todos os dias, não tem mudança. Então a gente precisa tentar conscientemente fazer diferente, porque o diferente vai vir essa mudança. E são hábitos simples, Cidinha, assim. Pequenas mudanças. Pequenas mudanças do dia a dia. Todos os dias um pouquinho, né? Todos os dias. Todos os dias um pouquinho. Uhum. Porque é muito difícil você mudar de repente. Sim, de repente né? não. Né? Porque mesmo que se a gente tentar uma meta muito alta, nós não vamos conseguir. Então a gente precisa de metas pequenas. E a gente chama isso de psicoeducação. Psicoeducação. Legal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cidinha Pascoaloto, sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de Dracena. O meu objetivo aqui na TV é trazer reflexões e orientações práticas sobre temas que tocam a nossa saúde mental, de um jeito simples, leve e direto. Nosso programa vai se encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser fazer alguma pergunta, me procure nas redes sociais, @Cidinha Psicóloga. O meu WhatsApp é 18997256418. Até o próximo programa.